Glória a Deus, queridos. Já poderíamos terminar agora e ir para casa. Acho que daria tempo ainda de ver os gols do Botafogo, né? Teve gol do Botafogo? Do Botafogo ou do Cruzeiro, né? Glória a Deus, queridos. Eu queria que você abrisse, por favor, a palavra de Deus em Atos, capítulo 14. Deus trouxe uma palavra ao nosso coração enquanto nós meditávamos ali em casa, no nosso devocional familiar. Eu tinha preparado uma outra palavra, aí Deus ele trouxe essa direção para nós hoje. Eu creio que Deus ele tem conselhos dos céus para nós. Eu quero que você esteja com o seu coração bem atento a tudo que Deus tem para ministrar em nossas vidas hoje. Amém? Então, no livro de Atos, capítulo 14, a partir do verso 1. Glória a Deus. Diz assim o texto: Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. A cura de um coxo, um paralítico em Listra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Amém? Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio de podermos cultuar a Ti, Deus, de podermos investir esse tempo na nossa vida espiritual. Continue ministrando aos nossos corações, Deus. Edifica as nossas vidas. Nos fortaleça para essa semana que se inicia, Pai. Em nome de Jesus. Quebra os grilhões, solta as amarras, queima os carros no fogo, aquieta e expulsa toda obra do mal contra as nossas vidas e famílias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, para nós nos contextualizarmos, esse momento é o momento em que Paulo e Barnabé, eles faziam a sua primeira viagem missionária. No capítulo 13 e o verso 2, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles foram designados pelos apóstolos para fazerem essa viagem missionária, pregando o evangelho por várias cidades. E nesse momento eles estavam no pleno exercício dessa viagem, né? E nós percebemos aqui nos capítulos anteriores que Paulo e Barnabé, eles anunciavam o evangelho. Eles entravam nas sinagogas, né? E ali eles pregavam o evangelho, principalmente para os judeus. Mas no capítulo 13, no verso 45, os judeus, percebendo que grandes multidões se ajuntavam para ouvir Paulo, eles se encheram de inveja e começaram a blasfemar contra tudo que Paulo pronunciava. Então, a partir daquele momento, Paulo e Barnabé
que já haviam recebido uma palavra de Deus para falarem aos gentios. Quem são os gentios? São todos os povos que não são judeus. Amém? Então, todos os povos que não são nascidos em Israel são considerados pelos israelitas como gentios. Paulo e Barnabé, então, são designados por Deus para anunciar a esses povos que não eram judeus. E a partir desse momento, depois deles serem desprezados pelos judeus, blasfemando e contradizendo a Paulo, eles decidem então anunciar o evangelho aos gentios. E então eles saem dali e eles vão para Icônio, para esta região. Lá em Icônio, que é o texto que li agora, capítulo 14, lá em Icônio, Paulo e Barnabé, eles entram juntos na sinagoga dos judeus, eles seguem uma certa cadência para anunciar o evangelho. Eles tinham o costume de entrar na sinagoga, a sinagoga é uma igreja dos judeus, e ali eles então pregavam a palavra. Então eles fizeram da mesma maneira. Chegando naquela região, eles procuraram uma sinagoga judaica, e ali eles anunciaram o evangelho. E a partir desse momento aqui, eles pregando o evangelho, os judeus novamente eles se levantam contra Paulo, sabe? E dentro desse contexto, eles vão para uma outra região e ali eles encontram um homem paralítico que nunca havia andado. Dentro desse contexto, Deus trouxe alguns conselhos para os nossos corações. No versículo 1 do capítulo 14, nós observamos Paulo e Barnabé, no pleno exercício do seu ministério, pregando a palavra de Deus. Eles chegaram naquele lugar, e o texto começa nos dizendo, no versículo 1, que eles pregavam, e grande multidão, tanto de judeus como de gregos, se convertiam. Queridos, o objetivo de Paulo e Barnabé era, ao pregar, o nosso objetivo como igreja é que ao pregarmos o evangelho, ao irmos e anunciarmos o evangelho, grandes multidões ou pessoas se convertam. Então nós percebemos aqui que quando eles chegaram em Icônio, eles pregaram e multidões se converteram. O que isso significa, queridos? Para o ministério deles, para a missão que eles foram designados para fazer. Fala comigo. Sucesso. Sucesso. Sim ou não? Cara, quando eles pregaram e multidões aceitaram Jesus Cristo, meu irmão, sucesso. Quantos querem ter sucesso na sua vida? Eu quero. Sabe, eu quero ter sucesso. Então Deus ele trouxe uma situação ao meu coração. Grandes multidões. De início, havia sucesso. Sabe, havia sucesso. Mas depois surgiu oposição. Então na vida, eu aprendo aqui nesse primeiro momento, que na vida eu tenho sucesso, na vida também eu tenho oposições. E nós precisamos buscar de Deus sabedoria, graça, sabe, capacidade, inteligência, para lidarmos tanto com o sucesso, como com as oposições. E eu quero entender aqui, através de Paulo e Barnabé, que Deus está no controle de tudo. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas agem conjuntamente, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sucesso coopera para o meu bem. Fracasso coopera para o meu bem. Oposição coopera. Nós somos hoje, queridos, o que você é hoje é resultado de sucesso, é resultado de oposições, é resultado de fracassos. Sim ou não? Você é o resultado de tudo isso, em todas as áreas da vida. E Paulo e Barnabé, nesse momento, estavam desfrutando de sucesso. Porém, em um dado momento, se levanta uma acirrada oposição. Sabe? E o que eu aprendo aqui? Como nós reagimos quando surgem as oposições? É incrível como nós temos facilidade de lidar com o sucesso, sim ou não? É bom demais, irmão. Quando tudo está redondo, quando tudo está dando certo, tudo está em paz, sabe? Quando nós temos facilidade, quando, sabe, está tudo
fluindo, é só alegria, sim ou não? Sucesso, irmão, é só alegria. As portas estão escancaradas, glória a Deus. A paz em nosso lar, em nosso casamento, meu irmão, na nossa família, é só ouro, é só alegria. Mas quando as oposições vêm, como nós reagimos? Como nós nos posicionamos diante das oposições? Eles experimentaram oposição. Os judeus, né? O texto aqui diz no versículo 2, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles incitaram, irmãos. Eles irritaram os gentios contra Paulo e Barnabé. Como que eles reagiram a isso? Eu aprendo aqui nesse momento, para me ter a resposta a resposta para essa pergunta. Eu preciso entender o que é sucesso. Sucesso é resultado favorável e vitorioso. É êxito, triunfo, vitória, prosperidade, glória. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida enquanto leio esse conceito. Sucesso eu quero profetizar sucesso sobre a sua vida. Resultados favoráveis e vitoriosos sobre a sua vida. Eu profetizo resultados favoráveis e vitoriosos. Eu profetizo êxito sobre a tua vida. Eu profetizo triunfo. Eu profetizo vitória. Eu profetizo prosperidade. Eu profetizo glória. Eu profetizo conquistas para você. Em nome de Jesus. E isso é projeto de Deus para mim e para você. Isso é sucesso, irmãos. Amém? E o que é oposição? Oposição é a ação de estar contra algo ou alguém. Impedimento, objeção. Pastor, mas por que não ficamos só no sucesso? Não está bom, irmãos? Vamos ficar só no sucesso. Irmãos, mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus Cristo, sucesso é bom, mas oposição também. Que é isso? Está ficando doido? Eu sei que no calor da circunstância e da situação, não é tudo que a gente quer um ar para respirar. Mas eu quero te dizer, os momentos de oposição, eles se tornaram mais fortes. A oposição, o entendimento que Deus trouxe ao meu coração, hoje, foi que a oposição, ela gera força e ela gera resistência em nossas vidas. O que é oposição, irmão? Oposição é a força contrária a mim. Quantos malham aqui, além de mim? Tem umas mãozinhas que eu estou vendo que é de profeta. Levanta a mão. Quantos malham além de mim? Queridos, quando você pega aquele peso lá na academia, a lei da gravidade faz o quê, queridos? Faz com que ele queira ficar embaixo, sim ou não? Quando você puxa ele, o que está acontecendo? Você está se opondo à lei da gravidade. Quando você exercita essa oposição, o que acontece com os teus músculos? Se fortalecem e geram resistência. Oposição gera força e resistência. Está entendendo isso, irmão? Às vezes nós olhamos para as lutas da vida, para as oposições que se levantam no nosso dia a dia, e as encaramos apenas como coisas ruins. Mas eu me lembro sempre de uma história de alguém que tinha uma pedra diante de si, que estava na frente do seu estava no seu caminho, e ele pediu ajuda para Deus, e a orientação que ele recebeu de Deus foi: empurra a pedra. Quantos já viram essa história? Fala, empurra a pedra. E o camarada empurrava, era uma rocha muito grande, ele não conseguia, ele sabia que não ia se mover. Na cabeça dele, ele empurrava com toda a força, aplicava toda a força do seu corpo. E ele não entendia, em um dado momento, dias se passaram, aquela oposição, ele não conseguia, afastar aquele obstáculo. E um dia ele, em oração desesperado, fala: Deus, mas que orientação é essa que o Senhor me deu? Está mandando eu empurrar uma pedra que ela não se move. Eu não entendo isso. Aí Deus falou: mas eu vou te explicar. Deus falou assim: olha, a oposição gera força. Agora, porque você aplicou força empurrando essa pedra, você exercitou todos os músculos do teu corpo. Agora você não tem força para movê-la, mas você tem força para transpô-la.
e você tem força para saltar sobre ela, para subir, passar, ultrapassá-la. Tem muitos obstáculos em nossas vidas, que eles não vão sair, mas Deus, através da oposição, Ele vai te dar força para rompê-los, para transpassá-los, para saltá-lo. A oposição, ela gera força. Quando há oposição, nós somos obrigados, irmãos, a buscar novas estratégias. Sabe? Quando há oposição, nós somos obrigados, a oposição nos leva a pensar diferente, a oposição nos leva a reconsiderar, a oposição nos leva a tomar caminhos que nós não tomamos corriqueiramente, irmão. Você entende isso, cara? É muito diferente dessa oposição quando nós não temos oposição nenhuma, quando nós estamos apenas fazendo aquilo que nós já estamos habituados a fazer, nós somos direcionados à rotina, nós não desenvolvemos, nós não avançamos, nós não crescemos, mas quando tem uma oposição, algo que se contrapõe ao teu empreendimento, ao teu casamento, à tua família, sabe, uma coisa que você, cara, você precisa ir, mas está se opondo a você, você vai se afastar e falar, cara, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Todas as forças, todo o conhecimento, toda a vivência que tenho, não resolve essa situação. Então eu preciso aprender novas maneiras para eu conseguir ultrapassar, para eu poder conseguir continuar no meu caminho. Você está entendendo isso, irmão? Oposição te faz reconsiderar muitas coisas, te faz crescer, te faz desenvolver, te faz viver coisas que você não vivia. Deus está nos chamando para isso, para vivermos coisas que nós costumeiramente não vivemos, nos levar a novas experiências, a novas vivências. E muitas vezes Ele vai colocar algo que vai se opor a nós, algo contrário a nós, um vento contrário. Mas eu me lembro que no início da igreja aqui, Deus me deu uma palavra em cima dessa questão do vento contrário. Que o vento contrário, irmãos, é o que faz a pipa subir. Amém? É o vento contrário, batendo no papel de seda, naquele papel da raia, da pipa, que faz com que ela suba. Eu profetizo que todo vento contrário, ele vai te fazer subir para níveis que você nunca alcançou, em nome de Jesus Cristo. Parece estar ruim, mas você vai sair muito mais forte, muito mais capacitado, muito mais desenvolvido dessa situação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Oposição nos tira da rotina. Glória a Deus. Então nós percebemos aqui nesse texto, lendo aqui o texto, fala que os judeus incrédulos, no versículo 3, os judeus incrédulos, eles se opuseram a Paulo e Barnabé. Mas continuando lendo, fala que, entretanto, versículo 3, fala assim, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente, ou falando com coragem, no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então, o que eu aprendo com Paulo e com Barnabé? A oposição não os parou. Sim ou não? Eles continuaram lá muito tempo, irmão. Eles queriam que eles saíssem de lá, mas eles insistiram, permaneceram naquele lugar, anunciando corajosamente, ousadamente a palavra de Deus. E Deus confirmava a palavra que eles falavam por meio de sinais e prodígios que eram operados pela mão deles. Deus falou assim, olha, o esforço de vocês eu reconheço e eu abençoo, eu valido tudo que vocês estão pregando corajosamente, através de sinais e de prodígios. Eu aprendo algumas coisas aqui. Primeiro, que a oposição não pode me parar. Não pode me parar. Eu tenho que insistir, continuar. De qualquer maneira, não. Eles primavam em falar corajosamente o quê?
a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando esse texto ele fala sobre que o Espírito, que Deus confirmava, eu me lembrei de um texto lá em Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao verso 20, que fala que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No verso 20, 19 ou 20 fala, indo eles. O 15, o 19 fala, né? 20. E eles, tendo partido, no 15, Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. No 20, fala que eles, tendo partido, tendo ido, pregaram em toda parte, cooperando com eles. Olha de novo aqui o Espírito cooperando. Cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra, por meio de quê? Sinais que os seguiam. Aconteceu isso com Paulo e Barnabé. Eles insistiram, eles resistiram às oposições, continuaram pregando a palavra de Deus, que é um mandamento de Jesus Cristo, e o Espírito de Deus cooperava com eles. Quantos querem ter a cooperação do Espírito sobre a sua vida aqui, irmãos? Você sabe o que quer dizer isso, cara? Termos a cooperação do Espírito Santo nós temos resultados exponenciais em nossas vidas, resultados extraordinários. Não é 1 mais 1 é 2, é porque eu sempre esqueço aquele texto que fala que quantos de vós perseguirão a... 5 de vós perseguirão a 100, eu sempre erro, 10 de vós perseguirão a 100, e 100 perseguirão a 10 mil, é uma coisa extraordinária. Então, ter a cooperação de Deus no meu casamento vai gerar isso, vai gerar um resultado extraordinário. Ter a cooperação do Espírito Santo de Deus na minha vida profissional, na minha vida estudantil, em qualquer área da minha vida, vai gerar resultados extraordinários, irmãos. Vale a pena termos a cooperação do Espírito Santo conosco, em nós. Vale a pena. E o Espírito de Deus, ele cooperava com Paulo e Barnabé. Sabe? Aprenda, permita que Deus coopere. Para de querer fazer você sozinho, pensando somente nos teus resultados, que diante de Deus são pequenos. Permita que o Espírito coopere, haja conjuntamente com você. Amém? O texto fala de judeus incrédulos. É incrível como sempre tem pessoas incrédulas à nossa volta, irmãos. Você sonha com uma coisa, aí às vezes a gente vacila, compartilha o sonho com quem não sonha. Já aconteceu com você? Quem não sonha igual você, irmão, ele é incrédulo, ele não acredita no que você acredita. E é incrível como nós temos sempre pessoas que são incrédulas próximas de nós. E os incrédulos, eles são oposição ao projeto de Deus da sua vida. Os incrédulos, eles são oposição àquilo que Deus quer desenvolver em você e através de você. Agora, o maior problema de termos um incrédulo perto de nós, sabe qual é, irmão? Maior que isso, é quando eu sou incrédulo. É quando eu não acredito em mim mesmo. É quando eu não acredito no projeto de Deus para a minha vida. Aí é problema, irmãos. Porque quando é alguém incrédulo do seu lado, você se afasta. Mas quando é você que não acredita, irmão? Por isso que a palavra de Deus, ela fala que a fé, incredulidade é a ausência de fé. A fé é o firme fundamento, a fé é a base de todo o cristianismo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que a fé, ou sem fé, é impossível agradar a Deus. Não existe cristianismo sem fé. Não existe cristianismo sem fé, porque sem fé é impossível, não tem possibilidade de agradar a Deus. O que eu estou querendo dizer, queridos? Busque crer. Pastor, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Romanos capítulo 10, verso 17, ele traz a receita para nós. Romanos capítulo 10, verso 17 fala que assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus.
Tem uma outra tradução, salvo engano, Mateus, é Revista e Corrigida, que fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quer ter a fé aumentada? Ouça a palavra de Deus. Quer ter a fé aumentada? Leia a Bíblia Sagrada. À medida que você se relaciona com a Bíblia, à medida que você se relaciona com a palavra, a sua fé em Deus, ela vai ser aumentada. Pastor, a fé não é uma só, não. Existe fé pequena e existe fé grande. Sabe? Então nós entendemos que a fé, ela, olha aí, ó, Revista e Corrigida, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você quer ter a sua fé aumentada, quer ter mais fé, você entendeu que é necessário ter fé para agradar a Deus, você precisa meditar na palavra, você precisa estudar a palavra, você precisa ter um bom relacionamento com a palavra. Com a palavra, irmãos. Pastor, mas eu não tenho tempo para ler. Hoje nós temos Bíblia de todo jeito, irmão. Bíblia do homem, da mulher, Bíblia de todo jeito. Bíblia em áudio, Bíblia, sabe? Só não tem Bíblia por osmose. Ainda não criaram. Mas você pode ouvir a Bíblia. No carro você vai ouvindo. Aí parece que não está dando nenhum resultado, mas à medida que você vai conhecendo, ouvindo a palavra, aquela palavra vai enchendo o seu coração. E você vai passando a compreender as coisas do céu, a compreender as coisas de Deus. Então, quer ter a sua fé aumentada? Tenha relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Te aconselho, leia a Bíblia. Leia um versículo por dia. 1, 2, 3, um capítulo, 3. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Toda ela. De Gênesis a Apocalipse. Amém? Leia a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, a fé é a base do cristianismo. A fé é o que determina todo o sucesso em nossas vidas. Irmãos, por que você está falando? Por que eu estou falando isso? Agora não estou falando só de fé para salvação, nem só de fé em Deus. Eu estou falando de fé na vida. Quantos conseguem aplicar força naquilo que você não acredita aqui? Ninguém, irmão. Você levanta cedo, na segunda-feira, pode estar frio, pode estar quente, você pode estar indisposto, mas você levanta para ir trabalhar. Por quê? Porque você acredita que trabalhando você vai ter um salário no final do mês. Você vai ter recompensa, sim ou não? Nós aplicamos força naquilo que nós acreditamos. Então eu preciso de fé. A fé é o que determina todo o sucesso em nossas vidas. Amém? Mateus capítulo 21, versículo 22, diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tem que crer. Fé, tudo que pedindo. Tudo, irmãos, que pedindo. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Fé é a base. Pastor, mas está difícil, a minha situação está difícil, eu não consigo ver saída. Isso é fé. A fé é você acreditar em coisas que não se vê. Mas você crê que Deus pode realizar. Você crê que Deus pode abrir portas. Você crê que Deus pode fechar portas. Você crê que Deus pode realizar o milagre que você precisa. Amém? Então os incrédulos, judeus incrédulos, se opuseram a eles. E eles permaneceram ali, eles insistiram, pregaram a palavra corajosamente. E Deus cooperava com eles. Amém? O Senhor confirmava a palavra. O Senhor confirmava a palavra da sua graça. Qual o conselho que eu aprendo aqui, queridos? Eu sei que todos nós temos aplicado força em alguma área da nossa vida, em áreas da nossa vida. E é importante que eu e você, nós tenhamos, deixa eu ler exatamente como eu coloquei aqui, temos a compreensão
ou termos a confirmação de Deus naquilo que empreendemos, é de suma importância. Tudo que você faz na vida, do micro ao macro, é importante que você tenha a cooperação de Deus. É importante que você perceba Deus não somente te abençoando, porque o sol nasce para todos. Deus abençoa a todos, irmãos, mas Deus não aprova a todos. Tão importante quanto eu ter a bênção de Deus, é eu ter a aprovação de Deus. Eu sempre cito o exemplo de Ismael e Isaque. São os dois filhos da promessa, sabe? Os filhos de Abrão e Sara. Isaque foi filho de uma ajudinha que Abrão decidiu dar a Sara, a Deus. Juntamente com Sara, eles acordaram, vamos, rapaz, eu estou velha, você também está velho, olhe minha serva Agar. Tenha relações com ela e tenha um filho. Abrão teve relações com Agar, tiveram um filho, Ismael. Ismael é problema até hoje, irmãos. Ismael, ele foi abençoado por Deus, a Bíblia Sagrada fala. Sabe, quando a mãe de Ismael está desesperada, quando o próprio Abraão está desesperado, porque teve que mandar o filho embora, porque nasceu Isaque, o filho da promessa, o próprio Deus falou assim, olha, não se preocupa com ele não, porque eu vou abençoar, e Deus abençoou. Deus abençoou Ismael, Ismael se tornou 12 tribos. Deus abençoou Ismael, mas Isaque, que era o filho da promessa, o filho de Abraão, com Sara, Deus abençoou, se tornou 12 tribos, e Deus aprovou. De Ismael, de Isaque, veio Jesus Cristo. Da descendência de Isaque, nasceu Jesus. Não queira só ser abençoado, queira também ser aprovado por Deus. Então, para que eu seja aprovado por Deus, eu preciso ter a confirmação de Deus em tudo que eu faço, a confirmação do Espírito Santo em tudo que eu faço. Você está entendendo isso, irmão? Está complicado? Está simples? Eu preciso. Sabe? É importante. O texto diz que Deus, ele cooperava com Paulo através de sinais. Ei, deixa eu falar uma parada para você aqui, irmão. Só nós aqui. Caiu aqui, ó. Você que tem 17 anos, caiu aqui. Irmão, preste atenção nos sinais, cara. O texto diz que o Espírito cooperava por meio de sinais. Presta atenção nos sinais. Tem gente batendo cabeça e os sinais estão enormes. O sinalzão vermelho, não entre, pare. Mas você está desconsiderando. Deus está falando, pare. Ou então Deus colocou um sinalzão amarelo. Atenção, cara, o que você está fazendo? Atenção. Presta atenção nos sinais. Aí às vezes nós vamos para oração, fala comigo, aí Deus pega e fala, cara, eu estou falando contigo todo dia. Presta atenção nos sinais. Deus está dizendo para pessoas aqui, não entre por essa porta, porque eu não sou contigo. Deus está dizendo por outros, a porta está escancarada, não entrou ainda, por quê? Tem pessoas que estão dizendo que Deus, eu estou querendo ouvir uma palavra tua, e Deus está mandando eu te dizer, eu não vou repetir para você o que já está escrito. Vai ler a Bíblia, porque já está dito. Presta atenção nos sinais. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Os sinais estão mostrando que esse caminho é um caminho de morte. Por que insistir neles? Os sinais estão mostrando que esse caminho é caminho de destruição da tua família. Para que insistir nesse caminho? O que a Bíblia diz? O que Deus fala a esse respeito? A respeito desse assunto que você tem questionado? Quais são os sinais? O que a Bíblia diz? Fica com o que a Bíblia diz. Não fica com o que o pastor Ricardo, comedor de arroz e feijão, diz, não. Fica com o que a palavra de Deus diz. E você vai ver que prosperarás. Deus está dando livramento para pessoas aqui hoje. Mas presta atenção no sinal. Presta atenção. Continuando lendo o texto, fala que eles perseguiram, o Espírito cooperava através dos sinais, mas chegou um momento em que uma situação entre os judeus e os
gentios e as autoridades locais, eles planejaram então apedrejá-los, matar os discípulos. Eles ficaram sabendo disso. Eles ficaram sabendo. O texto está dizendo aí, irmãos, versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e os outros eram pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Irmão, eu não sei se é só no militarismo que tem essa frase, mas fala assim: guerra avisada não mata ninguém. Cara, eles ficaram sabendo que os caras queriam apedrejá-los. O que eles fizeram? Vou pagar para ver. Vou ficar aqui esperando para ver se vai ser apedrejado mesmo. Não. Quando eles ficaram sabendo que eles iam ser apedrejados, que tinha um conluio contra eles, o que eles fizeram? Saíram dali. Eu aprendo duas coisas. A primeira delas é: não brinque. Se você sabe o que vai acontecer, se você sabe que é caminho de morte, se você sabe, irmão, que vai dar ruim, foge. Foge, cara. Não seja desinteligente. Fuja. Sai de perto, cara. Larga esse trem para lá. Eles ficaram sabendo e pegaram o beco. Fugiram para outro lugar. Não fugiram à toa, nem fora do propósito. Eles fugiram para anunciar o evangelho, continuar a obra. Ei, irmão, pelo amor de Deus, ouça o que o Espírito está te dizendo. Se você está sabendo que vai dar ruim, esse caminho é caminho de morte, já percebeu? Está claro para você? Foge. Primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda, com esse versículo. Tem situações, vou ler aqui o que eu coloquei. Muitas situações acontecem em nossas vidas para nos movimentar. Para nos movimentar. Percebemos, estudando esse trecho da Bíblia, que o que Deus tinha para realizar naquela região havia se cumprido. Até o momento em que eles estavam percebendo a cooperação do Espírito Santo, sendo usados por Deus, pregando a palavra ousadamente, cumpriu-se o propósito. Vidas foram alcançadas, muitas multidões foram salvas, cumpriu-se o propósito naquele lugar. Agora o Espírito Santo queria mudá-los, movimentá-los. Aquela situação aconteceu na vida de Paulo. Deixa eu voltar. Percebemos, estudando esse trecho da Bíblia, que o que Deus tinha para realizar naquela região havia se cumprido. Quantas vezes, presta atenção. Quantas vezes temos dificuldade de deixar aquilo que dominamos ou aonde temos sucesso? Quantas vezes, irmãos? Sabe, eu tenho dificuldade de sair da onde está cômodo, onde está confortável, mesmo que seja Deus querendo me movimentar. Eu tenho dificuldade de deixar aquilo que é confortável, eu tenho dificuldade de deixar aquilo onde eu tenho sucesso. Não, aqui eu sou famoso, aqui eu tenho sucesso, sabe, eu não vou deixar isso aqui, eu não posso largar. Só que Deus permite situações, irmãos, e tem situações que vão acontecer na nossa vida, e já aconteceram na sua vida. Eu sei que às vezes, quando Deus quer realmente te movimentar, Ele usa até força. Ele permite situações, sabe? Muitas vezes só deixamos certos lugares à força. Ele traz uma situação de doença, Ele traz uma situação que foge à nossa alçada, e nós vamos ter que nos movimentar, vamos ter que sair daquele lugar, vamos ter que sair daquela região, vamos ter que mudar para outro lugar, porque senão nós morremos ali. E o sucesso torna-se fracasso. Tem situações que, para que eu me movimente, só através da força. Os discípulos estavam bem, multidões aceitando Jesus Cristo. Deus permite uma situação adversa para que eles possam ir para outro lugar. Entenda o que o Espírito está dizendo, irmão. Tem algumas pessoas, Deus está te falando: se movimenta. Eu quero te levar para outro lugar. Mas pastor, está muito cômodo. Eu quero te levar para um outro lugar. Existe outro lugar que tem pessoas que precisam
ouvir a palavra de salvação. Existe outros lugares, tem pessoas que precisam do teu serviço, tem pessoas que precisam, sabe, da tua presença, da tua pessoa. Muitas vezes deixamos certos lugares só à força. Mas se Deus quer que você saia dele, te arranca daí. Amém? Está entendendo, irmão? Deus te arranca desse lugar cômodo para te levar para um lugar onde você vai desenvolver. Quando eles chegaram ali em Listra, eles saíram dali e foram para Listra e Derbe. Quando eles chegaram em Listra, eu já estou caminhando para o final. Então eu vou continuar, são mais 15 páginas. Quando eles chegaram em Listra, eles encontraram essa situação. Versículo 8. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E aquele homem que nunca tinha andado, saltou e andava. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aquele cara passou a fazer coisas que ele nunca tinha feito, irmão. Sabe por que esse milagre aconteceu? Porque esses camaradas se moveram de onde eles estavam, ainda que foi à força, e foram para um lugar onde Deus queria que eles estivessem. Eu estou falando isso aqui para pessoas, talvez não seja um movimento geográfico, talvez não seja um movimento natural, de repente é um movimento no teu coração. Está entendendo, irmão? Deus quer te tirar de um lugar de incredulidade, ou de um lugar onde a fé que você exerceu até agora, ela não é mais suficiente, ela quer te levar para um outro lugar, irmão, onde você vai, sabe, onde vão ter pessoas que vão te ouvir. Talvez onde você está agora, ninguém te ouça mais. Mas quando Paulo chegou aqui nesse lugar, irmão, o texto fala que esse paralítico, esse cara que só ficava sentado, ele ouvia Paulo, e ele ouvindo Paulo falar da palavra. Lembra de Romanos 10:17? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que ele ouvia Paulo, a fé dele era gerada, ia sendo gerada a fé no seu coração, ao ponto da fé dele ficar visível. Irmão do céu, quando eu pensando sobre esse texto, eu quero desenvolver esse nível de fé. Sabe, de você olhar para mim e falar: esse cara tem fé. Esse cara tem fé para ser curado. Esse cara tem fé que essa igreja vai crescer. Esse cara tem fé, sabe, para que essa região toda seja alcançada. Esse cara tem fé. Eu quero alcançar esse nível de que as pessoas olhem e possam enxergar fé na minha vida. Você quer isso, cara? Recebe em nome de Jesus, meu irmão. Esse paralítico aqui, um coitado, sentado desde quando nasceu. Ele foi ouvindo a palavra, e a fé tomou ele. Ao ponto de Paulo olhar para ele e falar: rapaz, esse menino tem fé para ser curado. E aí, parceiro, Paulo estava ali, o instrumento de Deus. Olhou, viu, o cara tem fé, ligou, irmão. Aí só restava o quê? Liberar a palavra. E Paulo então, ele libera a palavra, ele vira para aquele paralítico. Ele não perguntou: quanto tempo tem que você está assentado nesse lugar, meu querido? Não. Ele simplesmente liberou a palavra. E ele não falou assim, chegou no ouvido dele, não, irmão. Sabe? Que às vezes a gente fica, né, com... A nossa fé é tão grande que a gente fica falando do evangelho assim: Jesus te ama. Quê? Hã? Jesus te ama. Não, irmão. O texto que Paulo rasgou o verbo. Paulo abriu, cara, encheu o pulmão, e ele falou em alta voz. Olha lá, ó, disse-lhe em alta voz: apruma-te sobre os teus pés. Acho que ele estava empolgadão, irmão, com a palavra, assim, igual eu aqui hoje. Apruma-te sobre os teus pés. E aquele camarada que creu, deu um pulo, irmão. Imagina, o cara nunca tinha andado. Ele nem sabia como fazia, mas ele deu um pulo. E ficou de pé e começou a andar. Aleluia! Áreas que estão paralisadas na sua vida nesta noite, eu digo: apruma-te sobre os teus pés.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Eu estou achando bom que hoje aqui está cheio de gente que mexe com obra. Aleluia! E o que é aprumar, meu irmão? É o quê? Imagem de quê, minha querida? Do prumo? Olha aí, rapaz. Coisa linda, né? Eu achei isso aqui muito legal. Prumo fala de quê? De um alinhamento vertical, não é isso? Irmão, se você não coloca uma parede no prumo, os especialistas aqui me ajudem. É problema para toda obra. É problema para o reboco. Aí o cara fala, não, isso aí sai na pintura. Vai colocar cerâmica, irmão, dá um problema desgramado. Perde cerâmica, é um prejuízo. Sabe por quê? Está fora do prumo. Prumo, alinhamento. Cara, achei isso aqui tremendo demais. Eu não sei se você está recebendo igual eu estou recebendo, irmão. Mas prumo é um alinhamento vertical. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui hoje? Prumo, o alinhamento horizontal é o quê? Nível, não é isso? Nível, né? Aqui ele não falou nivela-te, não, ele falou apruma-te. Então ele tinha um bom relacionamento horizontal. Esse paralítico tinha um bom relacionamento horizontal, sabe? Ele não falou põe-te no esquadro, o esquadro é, né? Não, ele falou apruma-te, porque aprumar é alinhamento vertical, irmão. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo nessa noite. Apruma-te, alinha-te verticalmente. Você sabe o que é alinhar-se verticalmente? Eu vou te explicar. Alinhar-se horizontalmente é você alinhar-se com os pares aqui, os seres humanos, as pessoas, os teus relacionamentos naturais. Mas alinhar-se verticalmente é o que, irmão? Você alinhar-se, aprumar-se, quer dizer você se alinhar verticalmente no teu relacionamento com Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, o que o Espírito grita nessa noite. Sabe o que o Espírito grita nessa noite? Apruma-te sob os teus pés. Sob os teus pés quer dizer não dependa de ninguém, apruma-te você, não dependa do pastor, não dependa da tua mulher, não dependa do teu esposo, sabe, não dependa dos teus pais, apruma-te, toma jeito, sabe, aprumar, irmão, significa, em algum lugar eu escrevi aqui, aprumar, vem do verbo aprumar, o mesmo que endireita a tua vida vertical, aprimora a tua vida vertical, a tua vida com Deus, melhora, fala de aprimorar, fala de endireitar a tua vida vertical, apruma-te. Nessa noite o Espírito diz, alinha a tua vida espiritual, alinha o teu relacionamento vertical, alinha o teu relacionamento com Deus, cara. Em nome de Jesus. Está entendendo, irmão? Em nome de Jesus. Apruma-te. Não fica só ouvindo a minha voz, não. Aquele cara não ficou só ouvindo Paulo gritar. Ele ficou ouvindo a palavra. Eu estou ministrando a palavra para você. É a palavra que liberta, é o Espírito Santo que convence. Mas é você que recebe a ação para esse aprimoramento, a ação para esse ajuste, depende de você, cara. Não depende de mim. O meu aprumar-se depende de mim. Aceite o prumo de Deus sobre a tua vida. Se tem alguma coisa, irmão, que está meio tortinho, apruma. Ainda que você tenha que arrancar todos os tijolos e voltar para a base. Apruma-te. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Apruma-te. Direito sobre os pés. E ele saltou. Eu não sei o que você vai fazer, mas esse cara saltou. E ele foi curado completamente. Sabe? E a cura dele, a cura desse camarada, quando ele decidiu levantar-se sob uma direção da palavra de Deus, ele influenciou toda aquela cidade. E aí toda aquela cidade, eles glorificaram o nome do Senhor.
Depois você vai ler lá no texto, eu não vou entrar nesses detalhes agora, que o tempo urge, mas eles adoravam outros deuses ali. Eles adoravam a Zeus e a Hermes. Ali tinha um templo de Zeus naquela região. Quando eles viram os discípulos sendo usados por Deus para curar aquele homem, eles pensaram que os discípulos eram Deus. Eles que propuseram adorar aos discípulos, mas os discípulos não aceitaram ser adorados. Eles transferiram toda a glória para Jesus Cristo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite em nome de Jesus? O que Deus está fazendo na sua vida, esse aprumar-se, Ele vai gerar fé no coração de pessoas que estão olhando para você, de pessoas que estão à sua volta, de família, amigos do trabalho, pessoas dos seus relacionamentos diversos. Eles vão olhar para o teu casamento e vão falar, cara, eu quero isso para mim. Eles vão olhar para a tua vida financeira e vão dizer, cara, eu quero isso para mim. Eles vão olhar para a tua vida espiritual e vão falar, cara, eu quero isso para mim. Eu também quero. E eles vão te procurar, como é que eu faço? O que eu faço? E você vai falar para ele, apruma-te. Você vai falar para ele, alinha-te com o céu. Alinha-te. Sabe, lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a vontade do céu sobre a minha vida, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Alinha-te. O segredo de toda prosperidade, a base, o princípio é estar aprumado com o céu, é estar aprumado com Deus, é estar aprumado, ajustado verticalmente. Eu não te conheço, muitos aqui eu não conheço você, mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, cara, eu quero te dizer de uma forma que você ouça, aprume sob os teus pés, não transfira responsabilidade de fracasso espiritual para ninguém, é você e Deus. A salvação em Cristo Jesus, ela é individual e intransferível. É porque, não invente justificativa, arrependa-se e deixa, e alcançarás misericórdia. Arrependimento, irmão, é mudança de mente, é mudança de direção, faz parte do aprumar-se. Amém? Quero orar por você.